Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que aceitaram, né, essa chamada. Hoje a gente vai ter um bate-papo com duas pessoas massa demais que eu admiro muito, né, que é o Danilo Cerejo e a Zica Pires. E a gente vai criar um espaço aqui de partilhamento mesmo, né? Então, vocês fiquem também à vontade para participar, para integrar, e a gente vai construindo junto esse espaço. A gente hoje vai falar sobre democracia, comunicação popular e direitos para a população quilombola, que tem sido temas que têm feito parte da nossa vida, né, e de várias formas a comunidade recebe, né? Então, vou pedir primeiramente para a Zica, né, se apresentar, o Danilo, depois a gente segue também um roteiro de apresentação rápida e a gente já começa no nosso bate-papo, né, nessa troca de experiência e de vivência. Bom dia, Zica. E gratidão a todo mundo que está aqui, viu? Todo mundo mesmo. Bom dia, Raimundo, irmão, pessoa maravilhosa no mundo. Né, já vou pedindo também desculpas aqui, estou meio com um problema na câmera, não estou conseguindo resolver, talvez eu não apareça. Se eu conseguir resolver, em algum momento eu dou as caras. Mas, enfim, eu me chamo Zica Pires, né, sou daqui do território quilombola Santa Rosa dos Pretos, né, do Quilombo Santa Rosa, e para mim é muito bom estar aqui nesse momento agora, pensando, né, e tecendo mesmo possibilidades de a gente considerar... Ô, Michel, pensando possibilidades mesmo de a gente tecer, né, e construir esse pensar a partir da democracia, da comunicação também, e o que é esses direitos para a gente enquanto pretos, né, e populações originárias, pensando desde o nosso princípio, no continente africano até aqui mesmo, nessa invenção Brasil, né. Então, te agradeço muito, meu irmão, assim, pelo convite, né, pela chamada, e vamos aí fazer uma fala bonita e construir bons pensamentos nessa manhã, né? Então é isso. E agradeço também a cada uma e a cada um que tirou um pouco do seu tempo para estar aqui nesse espaço também construindo com a gente. Valeu, Zica, obrigado. A gente que agradece aí por ter topado, né? Tu é uma irmã, é incrível, né? O caminho aqui tá te esperando. Danilo, por favor, oração. Bom dia a todos e todas. Eu sou de Alcântara, sou da comunidade de Canelativa, que é uma das comunidades atingidas pela base espacial na década de 80. Sou formado em Direito e Ciência Política e atuo aí em Alcântara há cerca de 20 anos. E agradeço o convite para estar aqui, poder compartilhar e aprender aqui um pouco com todo mundo. É um prazer estar aqui, Raimundo, contigo, com Zica, com pessoas que eu também admiro e tenho muito respeito pela atuação. Valeu, obrigado, Danilo. Agora a gente faz uma apresentação breve aí. A galera que quiser se apresentar, pode ligar o microfone, mandar abraço. Quem não quiser se apresentar também fica à vontade para escrever no chat e a gente vai construindo aqui. Alguém? Gente, eu vou me apresentar aqui, já quase despedindo também. Eu sou, eu sou o Ronils, sou daqui da comunidade quilombola Santa Maria dos Moreira de Codó. Estou hoje como comunicador do MOQBON, né, Movimento Quilombola das Comunidades Maranhão. E aí eu
queria participar até o final, mas eu tenho que ir lá na Alegria, lá onde vai ser a teia, para a gente pegar um material, e aí o transporte chegou aqui. Mas eu vou precisar dessa gravação depois, viu, Raimundo? Valeu, Nisson, valeu. Abração, Natan, nós estamos aí juntos aí, se Deus quiser. Abraço. Valeu, obrigado. Pessoal, podem sem roteiro, né? Só abrir o microfone aí e mandar abraço. Ah, o pessoal estão se apresentando aqui no chat também. Então vamos lá, né? Eu sou o Raimundo Quilombo, né? Moro aqui no território Quilombola Rampa, aqui no Quilombo Rampa, que fica no município de Vargem Grande, estado do Maranhão. Para quem ainda não conhece a gente, né? A gente é um dos fundadores do projeto Rádio TV Quilombo, que é uma mídia de comunicação, né? Ancestral, onde a gente conta as nossas próprias histórias, né? Do nosso próprio jeito, da nossa forma de existir a partir do que acontece na comunidade, no nosso território. E tem sido um prazer grande estar recebendo, como já falei, né? Vou reiterar de novo, o Danilo, que é um cara que eu admiro muito pela sua caminhada, né? Pelo seu corre, né? Diário à frente do movimento quilombola. A Zica, né? Que é uma irmã parceira já de muito tempo, de Santa Rosa, né? E a gente tem essa relação já também muito grande. São duas pessoas que eu admiro muito. Então, obrigado aos dois por terem topado. Obrigado também a todo mundo que está aqui, galera que está se apresentando no chat. Ana Paula, abração para ti, viu? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a democracia, sobre comunicação popular, direitos da nossa população quilombola, né? E como que a gente tem traçado isso a partir do nosso território. Mediante a isso, né, Danilo e Zica, né? Eu queria saber de vocês, né, como é que vocês entendem, né, o termo democracia, ou como é que vocês veem que a democracia tem chegado a partir da comunicação no território de vocês, né, buscando em consideração a luta diária e histórica, que é lutar contra as violações de direitos que tem atravessado os nossos territórios, né, há um bom tempo, né? Então, vocês fiquem à vontade, qualquer um dos dois começam. E agradecendo a galera que está chegando e dando os bem-vindos, né? Danilo, Zica, vocês ficam aí, pode ir qualquer um dos dois. Os mais jovens primeiros. Danilo. Isso, verdade. Eu não sei. Eu não acho que tu é mais jovem. Eu acho que Raimundo e demais, acho que a primeira coisa que eu queria destacar, essa ideia de democracia tradicional que a gente conhece e aprende, né, nas escolas, nas universidades, por aí, e na vida, que a primeira coisa que a gente resume, né, democracia a voto, ao chamado sufrágio universal, o que é, em grande medida, correto, mas não é tudo, né? Quando a gente vai pensar em democracia de forma mais ampla e mais aprofundada, a gente se depara com uma situação que é o acesso a direitos a direitos sociais e a políticas públicas de determinados grupos, ou melhor dizendo,
um cenário de não acesso, né? Desses grupos a direitos sociais e a políticas públicas, como saúde, educação, saneamento básico, como é que esses determinados grupos, historicamente marginalizados na sociedade, elas eles ainda não acessam plenamente alguns desses direitos, o que contribui para que alguns desses direitos que deveriam ser direitos universais, no que diz respeito a acesso, são vistos ou são tidos ainda como privilégios, né? Só recentemente, nas últimas duas décadas, com o processo de discussão e de avanço da lei de cotas, é que nós temos começado a acessar, por exemplo, universidades públicas, né? Que até então, apesar de pública, a realidade que se tinha, que ainda é uma realidade ainda não tão alcançada do jeito que nós queremos, mas nós não tínhamos, por exemplo, acesso à universidade. Então, nós temos um país que a maioria da população é negra, mas essa população não alcança, por exemplo, universidade pública. E aí, quais as razões disso? Quais as condições que permitem esse cenário ou essa configuração tão desigual? Então, a mesma coisa é a gente pensar o processo da democratização da educação, da comunicação. Desculpem, quem controla os grandes meios de comunicação? E aí, qual a qualidade do produto que é feito, que é produzido por esses grandes, pela imprensa corporativa? Quem consome isso? Como é consumido? E como é que esse consumo ele contribui para formar a opinião pública, sobretudo em relação a alguns temas. Eu acho que essa é uma situação que a gente ainda não tem, né? Então, a gente não pode dizer que a gente tem uma democracia plena no Brasil. E aí, se a gente for pensar no acesso à terra, e aí mexe de forma mais direta com as comunidades quilombolas, isso ainda se torna um cenário ainda muito mais alarmante, né? Porque nós temos um total de 6.000 e poucas comunidades, 6.000 e poucos territórios, e você não tem nem 400 territórios efetivamente titulados no Brasil. Então, e aí nós estamos falando do ponto de vista do ponto de vista da Constituição, o direito à propriedade, o direito à terra, ele é um direito fundamental para a consolidação de uma sociedade efetivamente democrática. Então, no entanto, o que você vê é essa terra absurdamente concentrada na mão de poucas pessoas, e as comunidades quilombolas e indígenas têm que praticamente todos os dias se sacrificar para ter garantido o mínimo, né? O que é um negócio bastante
absurdo. Então, essa própria ideia de democracia que nós temos e que nós, por vezes, somos obrigados a defender por conta dos, inclusive agora, né, por conta nos últimos 6 anos, por conta dos ataques que essa democracia tem sofrido, ela não é uma democracia pensada por nós, não é uma democracia pensada para a proteção de comunidades e de povos e comunidades tradicionais. Então, o próprio ordenamento jurídico que desenha essa ideia de democracia, o próprio sentido ontológico disso é um negócio, é uma filosofia ocidental pensada a partir de uma lógica europeia, né, grega, romana, e que nada tem a ver, inclusive, com a diáspora negra brasileira, por exemplo. Então, ela não é uma democracia originalmente pensada para nós ou a partir da nossa realidade. Se você for pegar o Código Civil e o Código Penal, você vai ver que todas essas duas principais legislações, elas são pensadas para a proteção do patrimônio, né? São legislações extremamente patrimonialistas, uma protege, a outra pune quem descumpre essa regra. Então, e tudo isso é pensado em torno dessa ideia de patrimônio privado, que é uma lógica iluminista que nós herdamos do direito civil, da ideia de democracia do direito civil, lá de Roma, da Grécia, essa coisa que nada tem a ver com a gente. Então, o que nós hoje defendemos é uma lógica de democracia ocidental, burguesa, que nada tem a ver com a cosmovisão de comunidades indígenas e quilombolas, mesmo ou apesar de que o texto constitucional de 88, apesar de algumas falhas, mas ele é considerado um texto avançado do ponto de vista formal. Mesmo assim, na hora de efetivar isso, você não tem, de fato, avançado, né, nisso. É isso aí, Lido. Valeu. Obrigado aí. O homem começou, chegou chegando, né? Não sei se a Zica conseguiu voltar. Alô, Zica? Oi, tô aqui. Aí, ó. Ah, Beleza, em pessoa. tava tentando resolver o problema aqui com a câmera. Deu certo. Pois é, Zica, tu fica à vontade também, né? O Danilo já deu a contribuição dele sobre o que a gente está debatendo, né? Nesse contexto de como a gente vê a democracia, né? Ou a falta dela no nosso contexto de comunidade, como a comunicação tem contribuído e ajudado para a gente, de uma forma muito autônoma, superar esses desafios, né? Ok. Danilo, como sempre, mandando muito bem, e é isso, assim, uma pessoa também que a gente ouve sempre com muita atenção, assim, traz reflexões sempre muito pertinentes. Então, enfim, já que você foi seguindo os passos, né, os mais novos primeiro, é assim, você tentou fugir, mas não. Assim, vou trazer aqui um pouco, né, da forma como eu também penso que reflito e observo o mundo, né. Se a gente pensar, antes de qualquer coisa, eu acho que eu parto do princípio de que toda vez que a gente olhar para o que é essa configuração do que a gente chama de Brasil, a gente tem que ter em mente que a gente está partindo, né, de um lugar completamente fictício. Por quê?
o que a gente tem enquanto preto, enquanto originário, enquanto quilombola, eu acho que revisitar o tempo inteiro é entender que o que é real é o chão que se pisa. O que é real é uma planta que você conhece, é uma planta que você cultiva. Assim sendo, a gente nunca pode perder o princípio do que é Pindorama, que é a gente entender que é um assento também dentro de Abya-Yala se considerar o entendimento dos originários aqui. Por que eu estou falando isso? Como que a gente pode também, seja nesse momento da contemporaneidade, seja repensando mesmo contextos históricos, a gente pensar em democracia, se a gente não faz, eu penso que a reflexão narrativa sobre o que é a invenção que a gente vive e tenta se inserir muitas vezes dentro, para dizer, apesar de todo o contexto e passado histórico, nós, enquanto indígenas, nós, enquanto pretos, somos e estamos aqui, né? Porque, sei lá, pensando mesmo de modo muito simples assim, o que é a democracia? A democracia é pensar sobre liberdade, é pensar sobre soberania, é a gente entender também que é a gente pensar sobre os muitos povos e de que modo a gente, enquanto muitos, consegue, né, pensar modos, eu vou dizer assim, que de gestão ou de governança, mas conjunto, coletivo. Se a gente pensa o que são os nossos fundamentos enquanto quilombos, enquanto aldeamentos, mesmo do nosso modo de ser, de viver, de fazer, a gente consegue dizer que a gente vive em contextos democráticos. Talvez isso não seja uma coisa muito fora, assim, penso eu, que do sentido, do rumo. Agora, quando a gente olha para o que é o Brasil, a gente vai se deparar, na verdade, com uma grande fake news. Por que eu digo isso? Porque quem pensa a democracia dentro da invenção Brasil não é quem assenta ou tenta matar o direito de outros, muitas vezes voltando para o que é essa, eu vou dizer assim, invenção mesmo, porque não dá para dizer outra palavra, se der eu digo também, mas quando a gente pensa o que é a Constituição, muita gente se assegura nisso, a Constituição Federal, mas espera, o que significa Constituição Federal? É um livro que alguém escreveu? Quantos de nós estavam lá para dar opinião ou para dizer que isso funciona ou que não funciona? Essa Constituição é o que tenta muitas vezes matar o direito do corpo vivo dos povos originários, aqui mesmo, também nesse, muitas aspas, Brasil, mas que tenta muitas vezes, aí a gente vê, né, massacres acontecendo, sei lá, eu vou dizer assim, essa semana, esse fim de semana, todo o tempo, contra os povos indígenas, que são povos que a gente sabe não precisariam estar ainda debatendo sobre a não passagem de um marco temporal, sendo que esses corpos são a própria garantia de que a Constituição é uma grande invenção. Desde esses princípios, a gente tem que estar pensando. A gente se baseia, muitas vezes, não no que a gente tem da realidade. A gente, quando, às vezes, vai pensar sobre democracia, a gente parte do ficcional. Não dá para ser. Pensar em democracia, talvez, dentro do Brasil hoje, seja, antes de qualquer coisa, a gente pensar a garantia de quantos povos mais a gente tem que pensar e refletir para que não sejam exterminados. Quantos genocídios mais serão possíveis a gente conter? Ou pensar mesmo, eu acho que na dignidade da vida. Porque hoje, o cenário que a gente está dentro desse país aqui que a gente vive, pensar democracia, antes de qualquer coisa, é você voltar, eu vou dizer assim que, sei lá, a gente tem que recuar aí uns 500 anos ou uns 600 anos mesmo na linha do tempo, para entender que a gente, antes de pensar democracia, a gente tem que pensar em dignidade de vida. Porque se a gente não pensar nisso, a gente, também como o Danilo trouxe, a gente está se deparando e também seguindo aí uma narrativa de mundo que é a lógica eurocêntrica, né? Eu vou dizer assim, genocida, é a lógica assassina,
que parte do princípio de mata tudo, e só um modo de ser e só um corpo é possível existir no mundo. E dentro desse mundo, o que não é uma realidade nem uma possibilidade de existência, somos nós pretos, somos nós indígenas. Isso não é viável, dentro da lógica de mundo que supostamente pensa a democracia. E aí chama a atenção para outra coisa. Às vezes a gente é muito ludibriado, né, pelo fantasiamento, eu vou dizer assim, do que faz também a mídia. Quando a gente traz isso assim, muito bom esse tema a gente pensar. A comunicação hoje, ela também é esse elemento de manutenção dessa hierarquia branca, que nos assassina. Porque, por exemplo, a gente é condicionado a ir votar, mas para que serve o voto? Porque quando a gente, na base, vai argumentar sobre o direito de, eu não poderia estar morrendo de sede nem de fome, mas você tem, de antemão, os teus direitos, que é o teu direito à vida, negado. A primeira coisa que você se depara não é com pensar sobre saneamento básico, com urbanização, não. A primeira coisa que a gente tem negado são os direitos primários à vida, água e alimento. Então, assim, está muito longe mesmo, assim, no meu modo de pensar e perceber o mundo. Para a gente, enquanto esses povos de base, a gente está fazendo a guerrilha o tempo inteiro, e não dá para dizer que não é. Porque, minimamente, quando a gente vê em mídias também que, assim, a tecnologia também tem ajudado nesse sentido, que a gente apresente os nossos lugares a partir do nosso ponto de vista. O que a gente tem é a entrada da polícia, é massacre. Então, esse cenário, no meu modo de perceber, né, que a gente está pensar sobre uma democracia, aí eu vou usar aqui até uma palavra que os mais velhos aqui às vezes trazem para reflexão. Será que isso é uma democracia pensando mesmo o direito dos povos confluírem e construírem junto, ou isso é um demônio? Talvez essa democracia que a gente lida e vê ela não seja essa coisa real. É um demônio branco. É isso. E não dá para a gente seguir, eu acho que muitas vezes, só olhando para isso como é. Mas tivemos avanço aqui, aqui e aqui. Não, a gente precisou fazer luta armada até hoje para garantir o que te é um direito primário, a vida. Então, enfim, como... Aí eu acho que, a partir do questionamento também que você traz para que a gente converse e reflita, eu acho que a gente, enquanto preto, enquanto originário, tem que pensar o seguinte: como que nós podemos alinhar o nosso modo de pensar pelo quê? A democracia existe, mas não a democracia do demônio branco. Uma democracia real, que ela foi forjada a sangue e há muito, eu vou dizer assim, há muita entrega de vida. Isso a gente tem que ir olhando para construções que são marcos históricos. Democracia é quando a gente, enquanto preto, consegue chegar em uma cidade, olhar um ponto de assento e dizer: isso aqui me pertence, e eu, enquanto esse corpo, me coloco em tal ambiente, porque eu estou garantindo a continuidade de uma democracia, que é sobre não sucumbir, e também é sobre não ser resiliente. É você levantar a cara mesmo todo dia e dizer: me coloco enquanto um corpo aqui fazendo luta. Porque para a gente, o tempo inteiro, não é pensar assim, vou trazer aqui uma outra questão, não é entender que a gente deve defender o que muitas vezes se apresenta, um exemplo, as cotas. Pensar cotas não é sobre pensar equidade, não. Pensar equidade não é também, aí eu vou trazer aqui uma coisa que até meio está circulando nas mídias ultimamente, quando a gente pensa mais à frente o que vai ser esses países reunidos agora aqui na Amazônia,
para pensar questões de direitos, que é a COP. Agora, quando a pessoa que tecnicamente nos representa no Brasil hoje, que é o Lula, vai e diz assim, temos que pensar taxação dos super ricos. Na minha cabeça, isso é viável dentro do cenário caótico que a gente vive. Só que o correto seria, se a gente pensa mesmo questão histórica, se a gente parte de um princípio de democracia que é sobre ganho em cima do corpo do outro, minimamente, quem governa deveria ter decência de entender que você alimentar certas coisas é você estar dando continuidade ao roubo da vida do outro. Então, logo um caminho viável não é pensar sobre a gente vai fazer cotas aqui, a gente vai fazer isso aqui. Não estou dizendo que isso não deve ser feito, deve ser feito. Mas a gente deve pensar no princípio de reparação histórica. E reparação histórica é o quê? Não é eu garantir que, sei lá, no meio de 54% de uma população, que a maioria é preto, eu entender que um deve ter direito a alguma coisa. Não. Porque quem, antes de qualquer coisa, fundamenta a sociedade, e isso não é uma coisa irreal, isso é a realidade. São corpos pretos e corpos indígenas. Logo, eu tenho que entender, a gente, enquanto preto, que se colocar tem a ver com dizer e lembrar o tempo inteiro de uma coisa. Apesar de a gente estar aqui, dentro dessa Constituição, ou dessa construção, Invenção Brasil, a nossa identidade é anterior. E a nossa identidade anterior não é de brasileiros. Porque a gente garante a continuidade de um país que o que ele tem como princípio é matar preto. Então, peraí, alguma coisa não está batendo dentro desse pensamento, dentro dessa matemática. Como que eu vou entender, como que a gente vai entendendo que cota, dentro desse sentido, está sendo o que se pode fazer, sendo que é possível fazer mais? E não é falta de dizer assim, não, mas tem que emendar aqui, não. De novo, volto a dizer, reparação é sobre uma boa vontade também. E quem muitas vezes formula as leis, a única vontade que eles têm é de continuar o projeto genocida contra a gente. Enfim, vamos conversando mais aí, porque muitas coisas assim vão surgindo, né? Mas por agora é meio, eu acho que o que eu consigo pensar assim, dentro desse cenário de pensar democracia. E aí firmo também dizendo, do jeito que a gente está, não dá para dizer que a gente tem democracia. Não. Isso aí é uma ilusão, e a gente não pode assentar isso na nossa cabeça. A gente tem um demônio branco, que a gente, de algum modo, às vezes dialoga com ele. Potência é potência. Cara, vocês trouxeram... ouvir o Danilo, ouvir a Zica é sensacional, né? Porque tira a gente do lugar que a gente está, transporta a gente para o lugar que a gente quer chegar, né? Que é o lugar certo. E quando a gente pensou nesse tema, é muito mais nessa pegada, né? Para a gente entender qual a democracia que nós, enquanto povos, comunidades tradicionais, né? Enquanto quilombola, no caso, a gente está debatendo sobre hoje, acredito que é democracia para nós. A Zica traga um ponto que é de tu chegar no lugar e te sentir pertencente daquele lugar. E dizer, cara, isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui eu ajudei a construir. Que é o sentimento que nós, enquanto povos quilombolas, temos quando chegamos numa outra comunidade, né? Eu estive na comunidade do Danilo recentemente, praticamente todo mês estou na comunidade da Zica, e a gente se sente em casa, né? Se sentir bem. Tipo, chegar... Eu lembro que quando a gente teve a primeira troca, né? Santa Rosa com Quilombo Rampa, depois de mais de 300 anos de Santa Rosa, mais de 200 anos de Quilombo Rampa, a gente se encontrou em 2000 e... se eu não estiver enganado, 2018. Então, a gente conseguiu aí perceber que é isso, 2018. Então, depois de tanto tempo, né, o sistema capitalista, né, cruel, nos separa, né, para nos enfraquecer, e depois de muito tempo a gente consegue se encontrar. E, tipo, geograficamente falando,
Santa Rosa não é muito longe do Quilombo Rampa. Alcântara é um pouco mais longe, mas também não é muito longe. E de pensar que a gente passou quase 400 anos sem se reencontrar, isso é muito, muito terrível, né? Muito terrível. E, tipo, depois de tanto tempo, quando a gente se reencontra, se reconecta, a gente, cara, eu tô em casa. Eu lembro que quando, pela primeira vez, a gente teve essa troca aqui no Quilombo Rampa, a galera de Santa Rosa vieram para cá, até a questão do rosto, né, Zica? Tu tá lembrada, né? Cara, como fulano de tal parece com fulano de tal. A cara... Eu lembro que aqui foi umas 5 meninas que, tipo assim, pô, era praticamente idêntica, né, uma a outra, né? E depois de muito tempo, eu nunca tinha se visto pessoalmente, fisicamente falando, depois de 400 anos, né? Mais de 400 anos, por exemplo. Então, como é que a gente pensou nesse tema, né? Como é que a gente pensa a democracia a partir de nós, né? A partir de dentro do nosso território, né? Que é um território muito maior do que a gente pensa, né? Que aí engloba várias questões, né? Natureza, vivência, vida, o íntimo, a conexão e a ancestralidade. Trazendo o ponto que o Danilo tocou, né? De como nossos direitos são violados, né? A gente tem aqui os dados que o Maranhão é um dos estados que tem mais demanda de titulação por terras quilombolas. Né? 415 dos 1.801 processos administrativos registrados no INCRA, segundo os dados da CPT. E é o estado com mais conflitos agrários envolvendo quilombolas, de acordo com o levantamento da Comissão da Terra, também a CPT, de 2013 até 2023, que registrou 626 casos de violência na disputa do território. A gente está tendo um processo de todas as sextas-feiras se encontrar, né, com jovens quilombolas, falando sobre comunicação ancestral, a partir dessa nossa vivência que a gente tem, né, à frente do projeto e no contato com comunidades quilombolas. E a gente queria tá trazendo um debate muito importante, né, que às vezes a gente nem se dava conta, que é sobre felicidade, né? Como é que a gente está conseguindo gerir a partir do nosso, de dentro para dentro, a partir da nossa comunidade, do nosso território, em meio a todo esse contexto de violência, que não é de hoje, que nos atravessa de uma forma, historicamente falando, muito cruel. E a gente ficou pensando e trazendo em relação como é que nós, enquanto povo de comunidades, estamos conseguindo gerir a nossa felicidade. Como é que nós estamos comunicando a nossa felicidade para nós mesmos, para os nossos e para o outro, né? Mediante esse turbilhão de coisas que a gente vive, né? É o aumento da modernidade, o escondimento do que é tecnologia ancestral para nós, né? Que a galera hoje não leva muito mais em consideração. E a gente foi trazendo esse recorte, né? E um desses pontos que levou a gente a esse debate foi uma fala de uma senhora, né, que eu tive agora em uma comunidade da Baixada Maranhense, e ela falou para mim, Raimundo, aquela palmeira, olha só, aquela palmeira ali, tipo, ela estava vendo a palmeira da porta de casa. Eu ia lá quebrar o coco, buscar o coco a hora que eu quisesse ir. E hoje eu só posso ver a palmeira e não posso ir lá, porque tu tá vendo aquela cerca ali, invadiram, cercaram, e eu não posso mais ir naquela palmeira que todo dia eu ia, a hora que eu quisesse ir. Então isso toca num ponto muito complicado e delicado para a gente, né? De como que, conectando com a democracia, né? De como isso tem se associado à falta de compromisso, né? De gestores, né? Pelo sistema de continuar esse massacre, né? Que a Zica traga muito bem de deixar a gente vulnerável, que é tipo assim, do jeito que tá bom, porque tem alguém ganhando. E ganhando muito, né? E não é uma única pessoa, né? São várias pessoas, né? E como é que tu tira o direito? Tu tem o teu direito tirado no teu próprio território. E eu tô falando de uma palmeira de coco, né? De uma palmeira de coco, que tem uma relação muito grande para as pessoas. Mas a gente generaliza com muitas outras coisas que são tiradas da gente automaticamente todos os dias, mediante esse projeto sistemático que a gente não pode ser feliz no nosso lugar, né? Que é algo bem, bem doido. E entra nessa relação de como que a gente está gerindo a felicidade no nosso meio. De como que tu pensar que
hoje ver os nossos corpos em vulnerabilidade dá mais like, dá mais curtida, dá mais reportagem, dá mais tudo, do que ver, por exemplo, a gente dançando tambor de crioula, a gente cultuando a nossa cultura ancestral dentro do nosso território. Então, como é que nós, enquanto povos, né, enquanto moradores viventes, e mediante a todas essas faltas da democracia, entre aspas, né, que é um mundo diferente da nossa parte, como que vocês têm pensado também nisso, né? Como é que eu estou gerindo a minha felicidade? Porque a galera tá tirando até o nosso direito de sorrir, né? Mas até que ponto a gente está deixando eles tirarem isso da gente, né? Como é que vocês, a partir do território de vocês, têm gerido isso? Porque às vezes a gente fica até naquela de... É tanto atravessamento que a gente sofre, mediante a generalizar todo mundo, né? Às vezes não é na nossa comunidade, mas é na outra, não é no nosso território, mas é no outro, né? Quando não é no outro, é no nosso. E a gente está vivendo esse processo muito grande de ver que tanto dos nossos já passaram, lutaram, não viram as coisas mudarem, a tal democracia acontecer, e nós estamos nesse processo, jovens senhores já, no processo de luta como vocês, né, no território de vocês, e estão vendo as coisas, parece que cada dia complicar, e como que a gente está gerindo a nossa felicidade em meio a tudo isso, sabendo que o caminho está acontecendo, e como é que a gente está sorrindo ao mesmo tempo que está chorando, né? Como é que vocês estão gerindo a felicidade e tentando traduzir isso também para dentro de vocês e para os demais da comunidade? É bem complexo. Seguindo a mesma ordem aqui, é isso? Então esse negócio sobre felicidade é muito, de fato, é uma questão muito interessante, né, de se discutir. E a gente discute, a gente foi educado no Brasil a discutir racismo apenas sobre a ótica da discriminação racial, né? Não discutir enquanto pensamento social, enquanto pensamento de poder e dominação, que é o racismo, como isso estrutura todas as instituições da sociedade. A gente, a gente tem, essa era uma discussão que ela sempre foi feita, mas ela sempre foi restrita às organizações do movimento negro e movimento quilombola. Não era uma discussão feita, aliás, de forma mais ampla na sociedade. Nós temos feito isso a partir de um, de um certo tempo para cá, e ainda assim não é algo também muito grande. Mas essa ideia de racismo enquanto sistema de poder e dominação, ela nos leva automaticamente para discutir quais são os elementos que formam ou que sustentam esse racismo. E assim, o racismo, ele um dos elementos que mobiliza esse racismo é o aspecto da como isso se dá, como isso acontece no nosso subjetivo, né? Que a gente quase não discute, mas se você quando você vai parar para ler, por exemplo, Fanon, você vai entender quais os efeitos do racismo no nosso psicológico, na nossa subjetividade. Uma das formas de uma das formas de manutenção do racismo é a subjugação de corpos, né? Então e quando você
subjuga isso, você mexe diretamente com a autoestima das pessoas, dos corpos negros. E aí nós fomos culturalmente educados, e isso tem a ver diretamente com o modelo de educação que nós temos, com a educação cultural, inclusive a educação escolar que nós temos, isso do ponto de vista da história, do ponto de vista do processo histórico, que nós fomos educados a pensar como seres de segunda ou terceira categoria. Não, tem um romance da Maryse Condé, que, inclusive, ela morreu este ano, eu acho, no começo do ano, que é uma escritora caribenha, que se chama Corações Migrantes, que é uma história que se dá a partir do sistema de plantation nos Estados Unidos e no Caribe, de uma pessoa escravizada que se apaixonou pelo patrão e que se apaixonou, não. O patrão se apaixonou por ela e ela era apaixonada por uma outra pessoa escravizada, mas que, em função dos privilégios, dos supostos privilégios, ela abriu mão de viver lá o amor com o seu parceiro para casar com o patrão dela. E a história gira em torno disso. Mas tem eu puxei esse romance porque tem em certa altura do livro, a Condé tem uma parte que começa assim: os perdedores são sempre perdedores. Então, é como se isso fosse uma sentença, né? Que marca a vida das pessoas negras nesse modelo colonial que se impôs sobre a América Latina como um todo. Nós não somos educados a esperançar. Nós não somos educados a ter grandes expectativas. Nós não somos educados a sonhar. Então, tudo, mesmo a nossa geração, que é de agora, do tempo atual, a gente não é educado nas nossas famílias a ter grandes expectativas. A gente é educado a agir e a reagir de forma mais pragmática, a partir das condições materiais que nós temos ali no nosso dia a dia. Ninguém é educado a sonhar com universidades, a sonhar com grandes coisas. Eu sou de uma geração ainda que o meu pai dizia, nos criou dizendo: a única coisa que eu posso ensinar vocês é a fazer roça e a pescar. É o que eu sei fazer. E não que isso seja ruim. É que isso também fazia parte da ideia do imaginário social dele, que não era possível na cabeça dele que um filho dele ou que uma filha dele tivesse outra realidade senão a realidade que ele viveu e que ele tinha para oferecer. E isso tem a ver também com felicidade, porque a felicidade é uma construção
né? A partir da realidade daquilo que você tem. Então, nós não somos educados até hoje a ser feliz. E essa é uma construção cultural que resulta do modelo de educação racista que nós temos. O nosso modelo, eu estou falando de educação aqui, não é só educação cultural mesmo, educação escolar. Nós não somos educados a nós não somos educados para a felicidade. Então, esperar que sejamos felizes não é uma realidade que faz parte do modelo de educação que nós temos. Então, eu acho que, por isso que esse livro, Ana Paula, se chama Corações Migrantes, da Maryse Condé. Corações Migrantes. É um livro que acho que é pela Rocco Editoras, que ela fala sobre isso, de como é que o racismo ele vai, enquanto um modelo econômico, e ela fala isso a partir de uma história de amor não vivida, como é que esse racismo ele vai impactar e ele vai atuar no nosso subjetivo, partindo do pressuposto de que nós somos pessoas de segunda ou terceira categorias, é como se nós fôssemos uma sociedade de castas, né? E como é que isso vai impactar no nosso subjetivo? E aí, trazendo para os dias atuais, é assim ainda que o racismo opera, né? E que nós vamos pensar não só do ponto de vista dos relacionamentos afetivos, amorosos, como é que nós não temos a mesma, e aí eu não quero nem entrar nesse negócio de palmitar, de não palmitar, porque cada história é uma história. Mas como é que a gente, se não souber estruturar essas relações com pessoas não pretas, como é que você vai construindo uma relação muito sutil do ponto de vista da subjugação, e o Fanon vai ensinar isso, que você fica numa relação que você é subjugado e você nem percebe porque você está confundindo isso com amor. Então isso é muito sutil do ponto de vista, por exemplo, da relação afetiva, da relação mais interpessoal, que é a coisa mais íntima, né? E você não vai se dando conta disso. E do ponto de vista da relação social, política, econômica, como é que isso se dá, como isso se reflete no dia a dia das nossas comunidades. Nenhuma comunidade é feliz plenamente, porque sorrir, ou como diria a minha avó, ganhar dente não é rir. Nenhuma comunidade é feliz sem acesso pleno à terra, a território, sem segurança jurídica do seu território, sem autonomia política para planejar suas vidas e o seu futuro. Nenhuma comunidade é feliz se essa comunidade não possui autonomia jurídica para planejar sua vida, para decidir sobre o seu futuro. Então, felicidade passa por isso. Então, a felicidade ela também ela é um projeto pessoal, mas no nosso caso ela também é um projeto
coletivo, já que o acesso à terra, o acesso aos recursos naturais, a gestão desse território perpassa por um projeto de construção coletiva. Então, não dá para ser feliz se você não tem presente isso. Então, eu acho que o Estado falha muito do ponto de vista. Por isso que o racismo ele é um projeto de dominação, né? E quando você vai discutir racismo estrutural, racismo institucional, você vai discutir as responsabilidades do Estado brasileiro com esse projeto de felicidade. Que aí você implica, compromete diretamente o Estado com isso, né? É isso, por hora. Por hora só isso, né? É, Zica. Bem-vindo aí a turma que está chegando. Xuxa, um abração. Zica Pires, é com você. Já o pessoal que levantaram a mão, a Zica vai falar e a gente vai abrir. E tem um link aí, pessoal, que dá para vocês escreverem, né, a lista de presença. Pois vamos. Eu acho que você, Raimundo, dentro da sua reflexão, né, e também, eu vou dizer, da sutileza de perceber o chamar da tua atenção para uma palmeira, te levou para uma reflexão muito profunda sobre o se perceber relação natureza. Nós, humanos, na relação natureza. E o que te trouxe uma reflexão boa, e obrigada também por compartilhar e questionar, né? E aí o que eu penso assim, sobre como nós, né, estamos comunicando a nossa felicidade. E aí você, mais na sua fala, trouxe uma coisa também que me marcou muito a cabeça, e aí eu vou linkar uma coisa com outra para trazer para não para uma resposta, mas para uma reflexão. A gente está vivendo, né, também em um mundo onde o que se diz é que para que você esteja em uma sociedade, ou melhor, civilizado, você precisa estar dentro de um contexto global. E isso tem se dado como, né, se a gente for refletir, pelas redes sociais, pelas mídias sociais, pela comunicação, que é o pilar principal, né, eu vou dizer assim, de dominação, né, e controle, porque é quem mantém também, eu vou dizer assim, que vem dado a sociedade desse globo de modo geral, porque é quem faz a contranarrativa da narrativa existente, que é mentirosa, desde o seu princípio. Mas quem faz a manutenção disso é a comunicação. A comunicação que nós temos e acessamos e consumimos. Como que a gente comunica a nossa felicidade dentro dessa estrutura que é pensada também para nos podar, né? Não é preocupado com o número de likes, mas é pensando que se tiver uma pessoa no mundo que olhar aquilo, comunicar com o espiritual, que é a vida dela, a gente fez a comunicação ancestral. Porque comunicação ancestral não é sobre estar em rede mostrando isso e aquilo, mas é sobre você muitas vezes estar em silêncio, mas você saber que é necessário conversar com o teu irmão, e quando você pega alguma coisa, já te tem uma mensagem ali, porque ela chegou anteriormente. Até isso, a gente consegue, de certo modo, superar. E aí, uma coisa, quando a gente também apresenta para o mundo, né, dentro desses meios de comunicações, de redes sociais, o tambor, o terecô, seja um divino, seja uma tapagem de casa, a gente está fazendo um caminho que é qual caminho? A gente está fazendo o caminho, de fato, da educação, que é também dialogando com o que o Danilo traz agora. Aí sim a gente está fazendo um caminho de educação, porque tudo, e aí, assim,
É a minha forma de perceber o mundo, então eu vou colocando como eu percebo. Mas tudo que a gente acessa, que não diz respeito ao princípio original do qual a gente vem, é sobre uma mal educação. A gente não pode entender que a gente foi educado. A gente foi mal educado. Educação a gente começa a ter quando a gente começa a recuar e a levar o nosso princípio original. Isso é educação. Diferente disso é uma mal educação. Porque a gente está partindo de onde? Será que a gente é educado quando a gente entende que o mundo global é sobre quantas árvores eu consigo demolir em 1 milésimo de segundos? Ou é sobre quanto tempo eu sou capaz de pedir para minha licença de vida para eu esperar que uma árvore cresça, que eu tenha cuidado de uma semente e tenha plantado? Talvez essa seja a educação. Mas a gente vai para um outro princípio, que tem a ver com essa tentativa de inculcamento desse pensamento, eu vou dizer assim, que ele-centrado. Por que eu não vou dizer eu-centrado ou esse pensamento europeu? Porque não é meu. Eu não sei se é teu também, não sei se é nosso. Então, a gente também tem que começar a se distanciar disso. Tem a ver com essa lógica helicêntrica, porque está lá. Isso não nos diz respeito, não é nosso. Assim sendo, a gente tem que fazer que caminhos? Será que é pensar também sobre, dentro dessa estrutura no qual a gente está inserido, é necessário refletir, sim. Mas a gente também é possível refletir com a nossa narrativa própria, porque nós somos construtores, e isso a história mostra com questões de construções reais. E nós também não podemos esquecer que mesmo a construção da linguagem escrita é nossa. Assim como às vezes dizem que o que a gente domina muito bem é a oralidade, não. A gente domina todas as formas de construção no mundo. E aí é só olhar no retrovisor que a gente vê coisas e elementos reais que estão aí para provar que a gente muitas vezes pensa. Quando a gente vai pensar assim, o que é a nossa garantia de direito? E se a nossa garantia de direito for pensar pelas esquerdas da história? Porque o que tem de direito no mundo é só erro. Agora, o que está apresentado sobre uma visão outra está na contramão de uma esquerda. Mas eu não estou falando disso no sentido dessa invenção partidária, não. Contexto histórico mesmo. O que nos é mostrado como, isso aqui é um direito teu. Espera, é um direito que me negligencia? É um direito que tira a minha possibilidade de vida? É um direito que extermina tudo à minha volta? Então, isso não é direito. Isso é errado. Por outro lado, o que eu vejo por um outro viés não dialoga com essa coisa direita. Dialoga com a coisa certa. Logo, eu chamo isso para o princípio da gente pensar os fundamentos de matriz africana. Por quê? Os fundamentos, que eu acho que nem tem, na verdade, eu não vou dizer que os fundamentos de matriz helicêntrica, eu acho que nem existe isso. A única coisa que existe é um pensamento genocida. É o meu modo de perceber, né, que é essa mal educação que se tem no globo. Agora, se a gente pensa fundamentos, partindo do nosso princípio histórico de matriz africana, você vai ver o princípio mesmo da cosmovivência com que é essa energia de Exu. É você pensar o mundo a partir da esquerda. Logo, você tem que assimilar e refletir a partir do que é correto fazer. Então, eu penso que essa é uma outra forma de pensar, um outro diálogo. E eu trago isso até porque também o irmão falou aí sobre matriz africana, que a gente também não se prenda, que eu vou dizer assim, nessa construção, né, antropológica de que matriz africana é uma manifestação cultural, não. Matriz africana é um princípio de ideologia, é um princípio de colocação ideológica.
assim como é a matriz indígena ou matriz originária. Talvez a gente, quando olhe para o que é o pilar das 3 raças, aqui, nessa invenção Brasil, a gente está falando do Elispeu, a gente está falando de matriz africana e matriz originária. A gente muitas vezes dialoga com uma, que é a coisa inventada. E aí o que é real a gente não dialoga. E vai muitas vezes usando do que é nosso como, eu vou dizer assim, vivência cortada, né? A matriz africana, não. Matriz africana é essa possibilidade de pensar mesmo. É você entender que o que me é caro na vida não é sobre acúmulo. Isso tem a ver com a colocação de outra caixa. Um pensamento que atravessa o que vem dessa coisa ali de quem, ao longo da história, só aprendeu sobre barbárie. O nosso princípio não é esse. O nosso princípio é sobre o que me é caro, é conseguir trançar e atravessar por mais de 2 meses dentro do fundo de um navio, mas pelo fato de eu saber trançar, eu sei carregar uma semente. A travessia é longa, só que me espera do outro lado, se tiver um pedaço de terra, que é isso. O roçar, eu nunca vou esquecer. Isso não importa em que tempo eu nasça. Porque o roçar é sobre estar nesse contato direto com a terra. É sobre, muitas vezes, a gente é assim também. E isso, meio que, até o Danilo trouxe também, quando a gente é colocado entre povos de 2ª e 3ª categoria, né? Os nossos, muitas vezes, vão apresentar que ir para a roça é ruim. Ou então, meu filho, é melhor que tu vá para a universidade do que ir para a roça. Eu fiz uma coisa curiosa, um sobrinho que eu tenho, chama Enzo, ele estava mais filhotinho, e aí ele ficava perguntando, Zi, você vai para onde? Aí eu dizia, neném, eu estou indo lá para o mato. Estou indo achar fruta, estou indo procurar alguma coisa. E ele dizia, mas como? Eu disse, é na roça. Tu quer ir para a roça? Aí ele disse, eu quero. Eu disse, então vamos. O que Enzo entendeu com esse movimento? Que o que era ruim para ele e custava caro, não era ir para a roça. O que custa caro é ir na escola. Que, mesmo estando dentro de um quilombo, quem vem de fora continua com essa lógica helicentrada, que não dialoga com a realidade local dele. Até hoje, a cabeça de Enzo, e ele vai construindo o pensamento dele de acordo com o que ele percebe do mundo. Para ele faz muito mais vantagem ficar em casa descansando e ir para a roça do que passar a semana inteira indo para a escola. E nesse lugar, às vezes eu entro para defender ele, por quê? Se é de fato de você ir para um lugar onde você vai ser só um reprodutor, é melhor que você já cresça no mundo sabendo como é construir um mundo. Se é de você ir para um ambiente que te ensina a ser mal educado, é melhor que você vá para a roça e tenha educação. Porque também, assim, o que eu penso, isso me forja muito enquanto pessoa. Porque de pequena, um lugar de onde eu tenho boas memórias é de estar na roça. Porque você reúne para alimentar a terra com sementes, aonde ela vai decidir se ela te dá retorno ou não. E se a terra te dá retorno, você volta ali para festejar, mas nunca só. Isso é um princípio de matriz africana, como tem a ver também com o pensamento de matriz originária. No mundo global, que o que dá like é a individualidade, quem ganha alguma coisa? O certo que ele aprende é, isso é mérito seu. Se é mérito seu, você não divide, você tem que ter só você. Eu penso que isso não é um fundamento nosso. Aí uma outra coisa, sobre como a gente também deve, talvez, né? É só meu modo de perceber, assimilar as coisas. Quem diz muitas vezes que a gente está em lugares subalternos,
a gente tem que voltar num princípio do questionamento que é: você conhece quantas sementes? Porque só pode me dizer que eu não tenho capacidade, eu estou em lugar de subalternidade, quem consegue entender o movimento de vida, fazer vida. E isso com coisas pequenas. Porque fazer vida não é sobre eu tenho tantos milhões de ganho. Ótimo. Você conhece um caroço de manga? Se eu te mostrar um caroço de manga espada e manga rosa, tu vai saber me dizer a diferença? Então, pera. A educação, entre 1 milhão de aspas, que a gente tecnicamente acessa, não é uma educação. Eu vou ter que desconfiar disso. Vou dialogar com isso, vou buscar relacionar com isso, mas eu não vou acreditar nisso. Por quê? Hoje, no globo terrestre, como divide o planeta é só um. É só um. A gente não vive em 2 planetas. Toda a população humana vive em um planeta, tecnicamente. Mas eles dividiram como? Tem um norte e tem um sul. Quem está lá no norte, que também há especulações que não é norte, tem um princípio de entendimento, diz que quem está aqui é o povo de terceiro mundo. Quando eu estive lá do lado do norte do globo, que na minha cabeça eu penso que isso não tem, eu perguntei isso, que é o que eu estou trazendo para reflexão. Vocês plantam o quê? Porque alguém que diz que está na supremacia de pensamento do mundo e é um país desenvolvido, meu amigo, ele minimamente tem que apresentar alguma coisa. Por que se volta do norte, que está evoluído, para se pensar questões até de melhoria climática, para tentar salvar o mundo onde todo mundo vive, aqui, onde quem não sabe de nada? Será que não é quem sabe, então, que tem que dar respostas? Ou então a inversão narrativa, a gente se convenceu dela de um jeito muito besta. Porque o cara que não sabe de nada vira para mim e diz: não, mas a gente está num país de primeiro mundo. Não. Eu sinto muito, mas eu não vou poder concordar com isso. Você está em um país desenvolvido quando eu penso o seguinte: o desenvolvimento é sobre a morte e a separação. Tá junto, desenvolveu, separou. Isso é real. Agora, um país, ou melhor, países que pensam desenvolvimento como algo que é envolvimento, isso é mentira. Eu não posso acreditar nisso. E logo, não é sobre influências externas, é sobre o que a visão mostra. É sobre a percepção simples do mundo. É sobre você se relacionar de modo tão profundo com a natureza que você entende que não é isso aqui que é um primeiro mundo. O primeiro mundo é onde eu estou. Que é logo onde eu sei pisar na terra. Que é logo onde eu conheço o que é um espinho. É onde eu sei a diferença de um pé de marajá para um pé de macaúba. É onde eu sei o que um espinho pode me causar ou não. É onde eu vou saber achar qualquer coisa no mato, caso o mundo global, que só serve para corpos específicos, não me dá garantia de exercer, volto a dizer, o meu direito primário, que é a vida. Só existe uma coisa que talvez a gente pode entender como uma liberdade, uma verdade absoluta. Isso se chama natureza. Às vezes até isso tentam nos mentir. Não existe uma verdade absoluta. Existe sim. Existe e a gente pisa nessa verdade. Porque logo essa verdade, ela não constrói cerca, mas o mundo, que diz que é global e acessível, constrói e faz outros acreditar que é possível construir. E tem que construir. Prende o pensamento, prende o corpo e prende a vida. A natureza não é assim. E os nossos princípios também não são esses. Se a gente começa a refletir bem. Se você vê
um indígena mesmo. E isso também colocando a gente para pensar dentro desse lugar. Num ambiente de relação, que é o que vão dizer de cosmovisão, não, é um ambiente de vivência. Isso ali é naturalidade. Ele está cercando o pé de pau, ele está chamando todo mundo para ir lá olhar, e se achou uma fruta, vai todo mundo comer. Não é diferente da gente enquanto quilombola. Não é sobre cerceamento, não é sobre prisão. A gente o tempo inteiro comunica a partir do que é a liberdade. E isso é possível por quê? Só tem uma coisa, que isso eu acho que é também um princípio dessa tentativa de dominação, dessa lobotomia mundial, que quem inventou o racismo, ou esse recorte de raça, tenta fazer, que é o quê? Há uma certeza no mundo, algumas sociedades lidam bem com ela, outras não. Certeza no mundo, além da verdade absoluta que é a natureza, a morte. A gente passa por esses ritos de um modo muito peculiar e muito, eu vou dizer assim, próprio. A sociedade global capitalista, que tem esse princípio ele-centrado, não. Todo mundo quer matar, mas ninguém quer morrer. Para lá é assim. Aqui a gente vive esperando a hora de não estar mais aqui, porque você sabe a importância de estar vivo e de não estar vivo estando. E aí é como diria o bom pensador, né? Que também não se foi, em matéria não está, mas continua, que é o Negro Bispo. A gente não sabe o que é fim, e de fato, porque quando eu tenho a consciência de dizer, quando eu não estiver aqui, não se preocupem, porque nem que seja uma formiga irá me contar alguma coisa, porque a gente é começo, meio e é começo de novo. E de fato, a sociedade que tenta fazer com que a gente pense de um modo, eu vou dizer assim, burro, e de um modo engessado, conhece o quê? Acúmulo e extermínio. Eu vou matar o que for possível, mas ninguém me toca porque eu não quero morrer. Essas sociedades, muito delas, por que parte esse princípio do, mas olha lá o preto. Às vezes aquela pessoa entende que se a gente tocar nela, nossa cor vai pegar nela, vai matar ela. Mas curioso, que nossa cor é tão boa que ela não larga assim, a gente nem quer que largue. Mas a preocupação do outro é, então, se isso não vai me passar, se eu não posso pegar, e se eu não posso ter, eu mato. Essa é a lógica. Agora faz que nem outro dele, espeu. Aí uma coisa também que eu chamar a atenção assim, a gente tem que entender que estar em um mundo global é voltar para retomar os nossos lugares de assentamento. E se a gente vai contar alguma coisa, que a gente narre as nossas palavras. Não reproduza. A gente tem o direito de narrar. Porque o nosso direito é a nossa própria vida. A gente não diz, eu tenho direito disso, não. Você vive e faz. Porque o teu direito é a tua vida. Não é o que o Elispeu escreveu, ou que algum pensamento que parte dessa vertente te traz como uma garantia tua, não. Por isso que é voltar no princípio. Se há quantos tempos estão nos negando o direito, por que eu vou continuar brigando por isso? Eu vou brigar pelo que me é a vida. E ela parte de outros fundamentos. A própria palavra escravizado, quando você começa a revisitar coisas na história, ainda tem gente até hoje, nesse momento contemporâneo, que vai dizer, mas naquele tempo era desse jeito, nunca foi desse jeito. Como agora não é, naquele tempo também não foi. Quantos de nós falou naquele tempo lá atrás? Aí a palavra está escrita lá, e até hoje nos autos da história.
Ah, não, você descende de escravo. Espera aí. A narrativa precisa ser revista. Porque se a gente tem consciência hoje, quem que disse que a nossa consciência não está vindo de antes? Porque só quem pode falar disso somos nós. E de modo lúcido e consciente, a gente entende que a gente nunca foi escravo. A gente foi escravizado, porque a gente foi obrigado, como ainda é, até hoje, a fazer coisas sem a nossa possibilidade de liberdade plena. E não é porque a gente não sabe. É porque a gente sabe muito. Vamos voltar rapidinho só para a questão mesmo de também questionamento se couber na nossa cabeça. Dentre as principais construções do planeta, que é só um, não é 2 nem 3, é só um. Então, talvez esse lance de norte e sul, não é a Terra, é Gaia, é a natureza. Uns matam, outros defendem. Por muito tempo, e até hoje se estuda, as sociedades de primeiro mundo, que são as mais ignorantes que talvez a gente pode ter, os estudos delas partem de que princípio, senão o saque dos nossos cemitérios, que são coisas sagradas para a gente. Porque se a gente volta no que é o Egito, a gente vai ter a nossa história contada a partir dos nossos mortos. Mas eles estão onde devia estar? Ou eles estão expostos em museus onde os brancos fazem outras coisas? Então, desde isso, até hoje, o que faz de dinheiro não é a gente pensar a sociedade capitalista, é o globo racista. Porque é impossível você pensar num mundo de ascensão e um mundo meritocrata se você não entende que o que é a base disso são pensamentos que olham para você enquanto um corpo preto e está mapeando o que ele vai cortar de você. E tem uma coisa que não conseguiram e nem vão conseguir: acessar o entendimento da espiritualidade. Que aí se chega hoje para tentar se explicar, tá, mas como essa cosmovisão de vocês? Não. A gente não tem cosmovisão, não. E a gente tem a relação com a Terra mesmo. E vocês, sociedades, isso para a gente, enquanto preto, refletir mesmo. De primeiro mundo. Não. Sociedade de primeiro mundo é a gente aí, ó. Porque desde a nossa cabeça, e isso é questão estatística também real, desde a nossa cabeça a gente está mostrando que a gente vem de outro princípio. Vou sair por onde? O fio da cabeça. É o único que desafia a gravidade. Então, pronto. Do primeiro mundo, a gente já veio faz tempo. E continua. Porque, assim, presente só pode ser futuro porque a gente vive no passado. Apenas por isso. Então, vou parando também, já falei muito. Cara, é bom te ouvir. A gente ficaria aqui até amanhã. Não sei aqui. Cadê a. A gente planejou até 11h30, né? Elas são 11h36. Então, teve a Natalina e o Eliseu que levantaram a mão, né? As pessoas que quiserem fazer colaboração. A gente queria pensar. A gente vai botar um teto aqui de no mínimo 11h40 para a gente terminar, porque tem pessoas que têm outros a fazer, tem algumas pessoas que já saíram. Agradecer demais ao Danilo, agradecer demais a Zica, sem palavras. E eu queria pensar, né, para a gente ir encerrando, nessa questão de pensar uma nova forma. Né? A gente falou muito dessa questão de democracia, às vezes a gente acredita que quando alguém fala, né, e principalmente esses debates online, a gente costuma muito fazer perguntas, né? E a gente vai tentar uma estratégia diferente, né?
e em vez da... A gente vai abrir aí para as pessoas, os que levantaram a mão. Dá uma colaboraçãozinha aí de 2 minutos eu resolvo, porque eu tenho que falar para a para gente vocês. entender 2 essa minutos. questão. Vai lá, Chuchu. Tá Cadê bom. a Natalina? Tá aí? A Natalina, a Augusta, que ela levantou a mão primeiro. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa e dizer, os indígenas, eles perceberam que os outros iam na comunidade indígena, fazia documentário, fazia a história dos indígenas, levava para a Europa e ganhava dinheiro. Hoje os indígenas já não é mais assim. Se for fazer o documentário, já tem as pessoas tudo pronto para fazer esse documentário e ele mesmo levar a sua própria história. Então eu acho que vocês da comunicação tinham que fazer uma reflexão sobre isso, como é que nós organizamos para tudo de Quilombo essa comissão de comunicação fazer isso. Porque muito vai na comunidade quilombola, faz documentário, pega história, ninguém sabe para onde foi, ninguém vê o resultado e a comunidade só fica penando. Então, eu acho que você, Raimundo, uma pessoa de boa índole, já dá uma pensada de nós, como é que nós vamos nos organizar para nós fazermos isso, porque não dá mais dos outros ir para o quilombo, fazer tudo do quilombo, mas o quilombo só fica vendo navio. E aí faz projeto em nome do quilombo, não presta conta, o quilombo fica devendo. Então, é isso que eu queria deixar para você, pensar nessa narrativa e nós depois sentar e debatemos sobre esse projeto. Fala-se tanto em escola quilombola, mas eu não vejo o resultado de escola quilombola. Eu quero uma escola quilombola que forma esses alunos para ser liderança da comunidade, ajuda a comunidade a lutar. Porque para ficar na meninice, nós só ficamos perdendo. Tá bom? Peça ali, meu celular está descarregando e depois você manda lá no meu zap. O que você achou? Como que nós vamos organizar para fazer isso? Porque não dá mais os outros ganhar as custas do quilombo e o quilombo ficar padecendo. Valeu? Valeu, Chuchu. Obrigado pela colaboração. Natalina, abração. Pode arrochar. Bom dia a todos. Meu nome é Natalina, sou do Quilombo Abolição, município de Estado de Mato Grosso, Santo Antônio de Leverger. Isso que o Tchum falou, né? Eu vou falar da minha comunidade, que a gente sofre, né? Muitos estudantes vão lá na comunidade, eu sou presidente do Quilombo, pede permissão para fazer o doutorado, o pessoal da universidade pede para visitar o Quilombo, mas só que eles entram, faz o estudo dele, vão embora, né? E não deixa nada para a comunidade, suga o que tem de sugar e não deixa nada, né? Minha comunidade sofre porque está na beira de estrada. O estado de Mato Grosso não olha para Quilombo, porque dentro do meu território teve um cemitério que acabaram com ele. A Cinfra, fazendo o paviamento da estrada, foi lá e acabaram com o cemitério, e o estado não faz nada, né? A gente corre atrás, ninguém faz nada. Tem pedreira acabando com o território também, ninguém faz nada no estado de Mato Grosso, vai no DPU, vai no MPF, vai ali, vai aqui, e nada, e o pessoal só sugando o quilombo, né? Sugando o território, sugando nossa terra. Quando for pegar o território mesmo, eu não sei nem o que a gente vai usufruir, porque lá já está tudo destruído. Mas é isso. Obrigado, Natalina. A gente sabe como tem sido muito difícil para a gente, né? E a gente também trouxe isso, né, o Eduardo está aqui, né, a gente falou sobre essas questões, né, que a Zica traga, o Dani traga, e a gente até botou um tema no nosso meio de comunicação, né, que é mais importante do que o que se mostra é o que se esconde, né, então a gente ter essa autonomia de comunicar aquilo que a gente quer comunicar na nossa comunidade é um dos pontos para a gente superar essas mazelas, né, que até o Chuchu traga. Não sei se alguém mais quer dar uma colaboração. Caso contrário, a gente vai para os nossos detalhes finais aqui. A gente vai ter outras rodas também, pessoal. Por isso que a gente pediu para vocês assinarem o documento, né? Que aí a gente já consegue entrar em contato com vocês
com mais facilidade e mais rápido. Alguém? Caso não tenha ninguém, queria agradecer a Zica, agradecer o Danilo. Abração para vocês. Muito obrigado por ter atendido esse nosso chamado, né? Foi um bate-papo muito importante para a gente. E a gente ficou muito feliz, né, de estar se reencontrando, né? Embora seja aqui num ambiente que não é muito assim a nossa cara, né? Que a gente gosta mesmo é de contato físico, tá dividindo a comida, a dança, a alegria, o sorriso, se tocando, né? Então, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até esse final. Algumas pessoas saíram por alguns motivos, a gente sabe que a internet nessa comunidade hoje é um problema muito sério também. Mas muito obrigado, ó. Axé, e a gente está aqui também à disposição de vocês para, como é que a gente fala no sentido de comunidade, né? Para o que deve né? Essa é a nossa democracia. Abração, um beijo para vocês e fica aí com a consideração final de vocês. É isso. Na verdade, eu quero só mesmo pegar esse último minutinho só para agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e me colocar também à disposição. É isso. Obrigada, né, por esse dia bonito, por essa troca muito potente também que a gente teve, essa possibilidade de construção. E, sim, a gente está e não abre, você sabe, é assim. Estamos juntos sempre para o que vier e para o que der que a gente construa sempre de modo conjunto, porque somos nós, né? Então é isso. Muito, muito obrigada a cada um também que esteve com a gente até agora, ouvindo também, por ter doado um pouco do tempo de vocês para estar junto com a gente construindo esse espaço aqui bonito também. Então é isso. O espaço só fica lindo com nós, viu, pessoal? Bora lá. Obrigadão pelo carinho e por ficar aqui, ó. Axé. Turma, a gente vai ter outras rodas de conversa, a gente vai avisando vocês. Danilo, Zica, obrigado. Todo mundo, valeu. Beijo.